Olá, eu sou a Maria José. Vamos continuar nossa leitura. Vamos falar agora sobre 2 Samuel 17 e 18. O conselho de Aitofel e de Husai. A vitória do exército de Davi sobre Absalão. A morte de Absalão. Davi chora amargamente a morte de Absalão. 2 Samuel 17. Disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens e me levantarei e perseguirei a Davi essa noite. E irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mão. E eu o espantarei e fugirá todo o povo que está com ele. Então o ferirei somente o rei. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornasse todos assim, todo o povo estará em paz. E essa palavra parece boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Husai, o Arquita, e ouçamos também o que ele diz. E chegando Husai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra, se não fala tu. Então disse Husai a Absalão: O conselho de Aitofel que o Aitofel deu desta vez não é bom. Disse mais Husai: Bem conhecesse tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos, ou que estão com espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. E também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo alguns deles, cada um que ouvir então dirá: houve derrota no povo que segue a Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, se duvida, desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso e é um homem valente, e os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e tu, em pessoa, vá com eles à peleja. Então iremos a ele, e em qualquer lugar que se achar, facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade e arrastá-lo até o ribeiro, até que ele se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Husai a Zadok e a Abiatar, sacerdote: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e os anciões de Israel. Porém, assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai
apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passe essa noite nas campinas do deserto. Logo também passa ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonathan e Aimás junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhes disse. E eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço e avisou a Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e encontraram em casa de um homem em Bauri, o qual tinha um poço no seu pátio, e ali dentro desceram. E tomou a mulher a tampa e o estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos descascados sobre ela, assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: onde está Aimás e Jonathan? E a mulher lhes disse: já passaram o val das águas, e havendo os buscado e não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que se retiraram, Aimás e Jonathan saíram do poço e foram e anunciaram a Davi, disseram a Davi: levantai-vos e passa depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estavam se levantaram e passaram o Jordão. E já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não se tinha seguido o seu conselho, abordou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi foi a Naim, e Absalão passou o Jordão. Então, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial, e era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, de hoje israelita, o qual possuíra Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Naim, sob filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadista de Rogeli. Tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo e cevada, e farinha e grão torrado, e favas e lentilha e também torradas, e mel e manteiga e ovelhas e queijo e vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: esse povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Segundo Samuel 18. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000, capitão de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o mando de Joabe e outro sob o mando de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e o outro terço
sob o mando de Itai, o giteu. E disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Porém o povo disse: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, e ainda que metade de nós morra, não farão caso de nós, porque ainda tais como nós somos. Ajuntarás 10.000, melhor será, pois que da cidade nos sirva de socorro. Então disse-lhes Davi: O que bem parecer aos vossos olhos farei. E o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abissai e a Itai, dizendo bradamente: Tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E a todo o povo ouviu quando o rei deu a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E daquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se derramou a batalha sobre a face de toda a terra, e foram mais do que o povo que o bosque consumiu, do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo de um espesso ramo de um grande carvalho, pegou-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. E vendo um homem, fez saber a Joabe e disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhes fizeram saber: Pois que, pois que o viste, por que não o feriste logo ali na terra? E forçoso seria eu de dar-te 10 moedas de prata e um ciclo. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar as minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordens a ti e a Abissai e a Itai, dizendo: Guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão. Ainda que cometesse mentiras, risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderá ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me, não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dados e transpassou com ele o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E cerravam 10 moços que levaram as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo.
e tornaram a Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo o Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no Vale dos Reis, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. Por isso, até o dia de hoje, se chama o pilar de Absalão. Então disse Aimás, filho de Zadok: Deixa-me correr e denunciarei ao rei que o Senhor se vingou da mão dos seus inimigos. E Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia. Os levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe: acuse, vai tu, e disse ao rei que viste o que viste. E Cuse se inclinou a Joabe e correu. Prosseguiu Ahinás, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que ele for, deixa-me também correr após Cuse. E disse Joabe: Para que agora correria tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente. Seja o que for, disse Ahinás: correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Ahinás correu pelo caminho da planície e passou de Cuse. E Davi estava assentado entre as duas portas, e o sentinela subiu ao terraço, à porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: Só vem só, se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. E a sentinela gritou ao porteiro e disse: Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também traz essas novas. E disse mais a sentinela: Vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimã, filho de Zadok. Então disse o rei: Esse é o homem de bem, e virás com boas novas. E gritou, pois, Anás, e disse ao rei: Paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: Vá bem com o jovem Absalão. E disse a Aimás: Vi um grande alvoroço quando Jobe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém não sei o que era.